Olá, hoje a gente vai desafiar uma ideia que parece, assim, super óbvia, a privacidade. Aquele nosso cantinho, sabe? Aquele espaço que é só nosso, um direito que parece fundamental, certo? Mas e se eu disser que a privacidade, na verdade, é uma invenção bem recente? Pois é, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como essa ideia nasceu. Imagina só a cena. Nenhum quarto particular, zero segredos, nenhum momento de solidão. Parece loucura, né? Pois é, para alguém que vivia na Idade Média, essa pergunta nem faria sentido. É exatamente essa mentalidade que é radicalmente diferente que a gente vai investigar. Então, para começar essa nossa jornada, vamos direto na raiz da questão, a linguagem. Para a gente conseguir entender a vida medieval, primeiro a gente precisa esquecer o que a gente pensa que a palavra privado significa hoje. Ela existia, sim, mas o sentido, nossa, era completamente outro. Para a gente, hoje, privado tem a ver com o que é pessoal, íntimo, o nosso eu interior. Já na Idade Média, privado era tudo aquilo que pertencia à casa, ao lar. A questão não era um indivíduo, mas sim a unidade doméstica como um todo. E essa divisão era bem clara. De um lado, você tinha o público, o mundo cívico, da justiça, das assembleias. Do outro, o privado, que era o domínio da casa, com seus membros e suas propriedades. No fim das contas, tudo se resumia à família, à unidade doméstica. Certo. Então, como é que era a vida dentro desses muros? Vamos abrir a porta de uma casa medieval para ver como essa ideia de privado se aplicava no dia a dia. E já vou avisando, não é nada do que a gente imagina. O conceito-chave aqui é o tal do clausum. Era basicamente a barreira física. Podia ser uma cerca, um muro de castelo, que separava o mundo privado do público. E essa barreira não era só simbólica, não, hein? Ela era defendida com uma ferocidade que hoje em dia, olha, choca a gente. A seriedade disso é de cair o queixo. Violar o clausum não era um crime qualquer, era um ataque à própria ordem das coisas. A paz da casa era considerada sagrada, e quem a violasse era punido com mutilação ou morte. Simples assim, sem meio termo. E dentro desses muros, não tinha refúgio. O grande salão era o centro de absolutamente tudo. As pessoas comiam, dormiam, faziam negócios, julgavam disputas, tudo no mesmo espaço aberto, na frente de todo mundo. A vida era literalmente uma performance constante. E claro, essa vida em comunidade acabava moldando a própria estrutura da família medieval. Mas esquece aquela ideia de pai, mãe e filhos. O que existia era, na verdade, uma estrutura bem complexa de poder. A família medieval era uma organização gigantesca. Lá no topo ficava o senhor, o pater familias, e abaixo dele não vinham só a esposa e os filhos, mas também cavaleiros, clérigos, oficiais e às vezes dezenas ou até centenas de servos. Era uma estrutura baseada em lealdade e serviço, um pequeno reino em si. Essa história aqui é incrível. No leito de morte, William Marshall, um dos maiores cavaleiros da história, foi lembrado que ele podia vender seus mantos caros para comprar mais orações para sua alma. E ele se recusou. A primeira obrigação dele era com a sua família, vestir seus cavaleiros para a festa de Pentecostes. O dever com a casa vinha antes da salvação pessoal. Pensa nisso. Ok, com toda essa ênfase no dever, no poder, na hierarquia, onde é que ficavam os sentimentos pessoais? Onde entrava o amor nessa história toda? A resposta é bem direta. O casamento não era sobre amor. Era a principal ferramenta para forjar alianças, para unir terras e para garantir a paz entre as linhagens. O afeto, se viesse, era um bônus, mas nunca o pré-requisito. Só que as coisas começaram a mudar. Bem lentamente, pequenas rachaduras foram aparecendo nessa parede da vida comunitária, abrindo um espacinho para o indivíduo. Vamos ver como essa transformação aconteceu? A grande inovação foi a câmara, ou o quarto privado. Originalmente, esse lugar era tipo o cofre, o lugar seguro para guardar o tesouro do senhor. Com o tempo, o próprio senhor começou a se retirar para lá, para ficar longe dos olhos de todo mundo no grande salão. E com um espaço físico para a solidão, começaram a surgir novos comportamentos. As pessoas começaram a ler para si mesmas em silêncio, em vez de ler em voz alta para um grupo. A oração ficou mais interiorizada. E aí nasceu a possibilidade de uma conversa secreta, de um pensamento não compartilhado. E essas pequenas mudanças, que começaram com um simples cômodo, levaram a uma das maiores revoluções da história humana.
A descoberta do indivíduo, a invenção do eu. Pode parecer simples, mas a popularização do espelho de vidro no final da Idade Média foi algo transformador. Pela primeira vez, era possível olhar para si mesmo, estudar o próprio rosto, desenvolver uma consciência da própria individualidade, da aparência única de cada um. A nossa jornada fica bem clara aqui nesta linha do tempo. A gente partiu da vida pública e performática do lar coletivo. Depois, com o surgimento do quarto privado, a solidão se tornou uma possibilidade. E, por fim, com o diário pessoal, a vida interior passou a ser registrada, a ser explorada. E chegamos aqui. Esta citação, de uma das primeiras autobiografias modernas, seria impensável alguns séculos antes. A ideia de que a vida de uma pessoa, suas peculiaridades, sua história pessoal, era digna de ser contada, essa é a essência da nova mentalidade. O eu finalmente tinha chegado ao centro do palco. E olha só, isso nos traz de volta direto para o presente. Depois de séculos construindo um espaço para o eu privado, agora a gente compartilha quase tudo online. Então, fica a pergunta no ar, né? Será que estamos revertendo essa jornada toda, transformando o mundo digital no nosso novo grande salão medieval, onde a vida é, mais uma vez, uma performance pública? Fica aí uma ideia para a gente refletir.